Nunca pensei que uma entrega comum me levaria a enfrentar algo tão sombrio. Nunca havia estado em Vila Prudente e jamais imaginei que, ao pisar em suas ruas, sentiria que algo me observava. Não era paranoia, era real. O ambiente, os olhares, o silêncio. Parecia que a cidade me perguntava se eu vinha com medo ou com fé. E digo algo. Se não fosse pelo que levo pendurado no retrovisor, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, talvez não tivesse saído de lá com a alma inteira. Não venho te contar uma história de traficantes ou de fantasmas. Venho te contar como uma cidade hostil me pôs à prova e como minha fé foi a única rota que me protegeu. Porque o que vi e o que senti ainda ecoa no meu peito. Meu nome é Ricardo Silva. Tenho 52 anos e dirijo um Scania vermelho com placas do Paraná. Levava uma carga de inversores elétricos para uma fábrica ao sul do Polo Industrial Bandeirantes. Era uma entrega simples no papel, mas assim que cruzei o letreiro de Bem-vindos à Vila Prudente, soube que algo não estava certo. O céu, embora limpo, tinha aquele tom amarelado que a gente só vê em filmes antigos. As ruas esburacadas, como se ninguém as consertasse há anos, e em cada esquina, mulheres, jovens, maduras, todas com um ar estranho. Não era flerte, era estratégia. Uma delas tinha o cabelo preso com um lenço vermelho, short jeans e uma blusa branca justa. Ela me viu, disse algo à companheira e elas riram, mas sem alegria. Era como se soubessem algo que eu não sabia. Passei por elas e senti uma pontada no estômago, como se um aviso tivesse me atingido pelos olhos. Mais adiante, parei num posto Petrobras para encher o tanque. Fora, na calçada, havia um homem deitado, velho, pardo, coberto com uma manta puída. Tinha um cachorro magro ao lado. Ele me olhou sem pedir nada, apenas olhou. Ofereci uma garrafa de água e umas bolachas. Ele pegou a garrafa e com voz rouca disse: "Aqui não tem justiça, só as regras de quem manda." Em silêncio, subi no caminhão com um nó na garganta. Olhei o retrovisor. Ela continuava ali, minha virgenzinha, sempre pendurada, sempre serena. Falei baixinho: "Não me deixe sozinho, mãe. Aqui parece que o mal anda a pé." Segui em direção ao ponto de entrega. Em cada rua, os muros tinham grafites de gangues. Alguns estavam riscados, como se outras tivessem assumido o controle. Passei por uma padaria fechada em pleno meio-dia. Quem fecha uma padaria a essa hora? Só alguém que não quer ter a porta aberta quando algo ruim vai acontecer. Notei que muitos comércios tinham imagens religiosas coladas nas portas. São Judas, São Miguel Arcanjo, a Virgem, mas estavam velhas, desbotadas, como se ninguém mais acreditasse que pudessem proteger algo. Quando finalmente cheguei ao parque industrial, um guarda pediu para esperar. "Caiu os sistemas", ele disse, coisa típica. Enquanto esperava, vi pelo retrovisor algo que me congelou. As mesmas duas mulheres de antes estavam do outro lado do portão, como se tivessem me seguido. Não falavam, só olhavam. E, de repente, uma delas desviou o olhar, como se algo a tivesse incomodado. Senti que não era eu, era o que eu trazia comigo, a fé, o respeito que tenho pela Aparecida, porque em lugares assim, onde não há lei nem alma, a fé não é um enfeite, é um escudo. E esse foi apenas o primeiro dia. Não costumo descer do caminhão em lugares onde não conheço ninguém, mas precisava de uma cópia do comprovante de entrega. Desci com os papéis na mão e caminhei em direção ao escritório improvisado do Parque Industrial. Era um galpão empoeirado, com janelas quebradas e um ventilador que mal girava. O encarregado me recebeu com cara de sono, óculos escuros e a camisa desabotoada até o umbigo. "Você é o de Paraná?" perguntou sem me olhar. "Sim, Ricardo Silva, vim com os inversores." "Você está muito pontual. Isso não agrada muito." "Por aqui?" Ele riu sozinho, mas não era piada, era um aviso disfarçado. Ele me disse para esperar lá fora, que o sistema estava lento de novo.
Saí e me encostei no trailer quando ouvi o som de saltos na calçada de concreto. Virei e lá estavam as duas mulheres da esquina, mas agora mais perto, muito mais. A de blusa vermelha tinha um cigarro apagado na mão. A outra, a do short jeans claro, segurava um saco de batatas. Ambas me olhavam como se eu fosse um cliente, mas não de mercadoria, e sim de alma. "Vem sozinho, caminhoneiro?", perguntou a de vermelho com uma voz tão suave que parecia um canto. "Só para os que não creem em Deus", respondi tranquilo. Riram de novo, mas dessa vez houve algo diferente, como se o ambiente tivesse mudado de direção. "Você não é como os outros. Os outros abaixam o vidro, você o sobe." Não soube o que dizer, apenas toquei o crucifixo que carrego no pescoço, um que minha mãe me deu antes de morrer. "Sabe rezar bonito?", soltou a outra, dando mais um passo em minha direção. "Sabe escutar?", eu disse. Ambas pararam e por um momento algo aconteceu. Elas se olharam, como se não soubessem o que fazer com aquela resposta. Foi então que se aproximou um homem alto, com tatuagens no pescoço e o olhar afiado. Ele usava uma camiseta do Corinthians e óculos escuros, embora já fosse quase noite. "Tudo bem por aqui?", perguntou sem tirar os olhos de mim. As mulheres deram 2 passos para trás, como se respondessem a uma ordem silenciosa. "Só conversando", eu disse. "Aqui não se conversa, aqui se entra, entrega e vaza." Eu não levantei a voz, nem mesmo o olhar, mas por dentro rezei. "Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém." O homem se afastou, mas antes de ir, disse algo que me marcou. "Seus olhos não são daqui." E isso incomoda. Fiquei gelado, porque ele não disse com raiva, ele disse com medo. Voltei para o caminhão, fechei a porta. O rádio continuava, em silêncio, e então entendi. A cidade não quer os que trazem luz, porque aqui o escuro manda, o calado vigia, e o que está quebrado não quer ser consertado. Passaram-se mais 15 minutos. O guarda voltou com os papéis. "Pronto, assina aqui e vá por onde veio, companheiro. Algum problema?" "Nenhum, mas seu caminhão cheira à igreja e isso aqui incomoda." Liguei o motor. Engatei a primeira e segui pela rua lateral, mas antes de sair do parque, vi uma pequena capela velha entre uns matagais, apenas com uma cruz de ferro enferrujada, e senti algo, como se me chamassem, como se algo me dissesse que, antes de ir, eu tinha que passar por lá. Dobrei numa rua de terra ao sair do parque industrial. O asfalto havia desaparecido por completo, e os buracos eram como feridas abertas. O sol já quase não era visto, mas o calor não ia embora. Era como se Vila Prudente estivesse fervendo por dentro. A capela estava lá, pequena, encaixada entre um terreno baldio e um muro grafitado. Não tinha porta, apenas uma cortina plástica poída que se movia com o vento sujo. Acima da entrada, uma cruz torta e, ao lado, uma imagem quase apagada da Virgem Aparecida, pintada direto na parede. Segui mais uns 5 quilômetros até um restaurante de beira de estrada chamado O Caipira. Parei para comer algo rápido antes de pegar a rodovia principal. Um homem com boné veio me atender. "Com café de bule ou normal?", perguntou. "De bule, por favor." "Você é o caminhoneiro que parou na capelinha?" Guardei silêncio. A senhora que sempre deixa flores lá disse que um homem de coração limpo havia passado, que desde então ninguém se atreveu a pichar as paredes de novo. Ele serviu o café e me entregou com um sorriso sincero. "Obrigado, você não sabe, mas trouxe paz." Bebi em silêncio. O sabor do café era forte, com canela, como o que minha avó fazia quando eu era criança. E por um instante me senti criança de novo, e forte, e em paz. Antes de sair, deixei uma nota com um desenho simples, a imagem da Virgem Aparecida, e, abaixo, escrevi: "Não fui eu, foi ela." Voltei para o caminhão. O céu já escurecia. As luzes da cidade pareciam mais suaves, menos ameaçadoras. No retrovisor,
Vi uma última cena. O homem do café mostrando a nota a uma senhora de rebozo cinza. Ela levou a mão ao peito e chorou. A cidade ainda era dura, ainda tinha muros grafitados, ruas quebradas e medo nas esquinas. Mas agora havia também olhos diferentes, e eu sabia, no fundo do peito, que foi o olhar da fé que começou a mudar tudo. O retrovisor mostrava as luzes de Vila Prudente diminuindo, mas não eram apenas luzes, eram feridas que haviam começado a cicatrizar. Dirigia com calma pela rodovia Regis Bittencourt na direção sul. O caminhão, embora mais leve sem a carga, parecia mais pesado, não pelo motor, mas pela alma. Não conseguia parar de pensar em tudo o que havia acontecido. A capela, a menina, o lenço, a vela, a mulher que baixou o olhar, os murais, o menino do caminhão de brinquedo, o café de bule e, acima de tudo, o silêncio que já não doía. Minha mãe me dizia: quando a Virgem te acompanha, você saberá, porque até o mal muda de calçada. E foi isso que senti em Vila Prudente. Não que o mal se foi, mas que a fé o fez recuar alguns passos. Liguei para minha esposa pelo rádio. Ela atendeu de nosso sítio em Apucarana. Como você está, Ricardo? Bem, cansado, mas bem. Muito bem. Aconteceu alguma coisa? Sim, mas não consigo te explicar. Só te digo uma coisa. Acendi uma vela para a Virgem e algo se acendeu dentro de mim. Ela ficou em silêncio. Depois respondeu com voz trêmula: então valeu a pena a viagem. Dirigi por mais 2 horas até chegar a um mirante pouco antes de Curitiba. Parei o caminhão, o céu estava limpo e ali, sob a luz das estrelas, tirei o terço do retrovisor. Segurei-o entre as mãos e disse: obrigado, mãe, não por me livrar, mas por me usar, porque entendi. A missão não era entregar carga, era entregar presença, fé, luz. Às vezes, a gente pensa que a fé serve para nos proteger, mas às vezes a fé nos envia para proteger outros. Respirei fundo, fechei os olhos e deixei que o silêncio fizesse o que tinha que fazer. Antes de voltar ao volante, escrevi no diário que guardo no porta-luvas. Vila Prudente me olhou com desconfiança, mas no final me deixou ir com respeito. Não porque eu fosse forte, mas porque o que eu trazia comigo era mais forte do que qualquer escuridão. Na manhã seguinte, cheguei em casa e estacionei o caminhão. Minha esposa saiu no portão com nosso neto nos braços. Lá vem o vovô! Gritou ele. Sorri, abracei os dois e, antes de entrar, olhei o caminhão. A imagem da Aparecida ainda estava lá, mas algo havia mudado. O vidro estava limpo, brilhando, como se ela sorrisse, e entendi. A missão estava cumprida. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez você também tenha uma cidade em sua vida que parecia muito escura. Talvez você tenha sentido que sua fé não serve, mas acredite, uma vela acesa pode mudar mais do que 1000 sermões. Se alguma vez você entrou em um lugar onde só sua fé te sustentou, conte nos comentários, porque a luz que não se compartilha se apaga. Estacionei, desci do trailer e caminhei com o coração apertado. Não sei porquê, mas sentia que devia fazê-lo. Dentro da capela havia um par de velas consumidas, flores secas e um cheiro de poeira antiga. Ninguém, silêncio absoluto. Ajoelhei-me diante do altar improvisado. Encostei a testa no chão e disse o que não dizia, em voz alta, desde o enterro da minha mãe. Não sei por que estou aqui, mas se você sabe, então fique comigo. Não houve resposta, nem luzes mágicas, nem vozes celestiais, apenas o silêncio e o som do vento batendo na telha do telhado. Levantei devagar. Antes de sair, vi um pequeno banco de madeira na entrada. Sentada ali, uma mulher idosa que não estava quando entrei. Vestia-se de preto, o rosto enrugado, o cabelo preso com uma penteadeira antiga. Você é o do trailer? Perguntou sem me olhar. Sim, senhora. Sabe o que você leva? Geradores elétricos para a maquiladora. Não,
Não me refiro a isso. Silêncio. Você carrega algo que aqui incomoda, por isso te observam, por isso não falam com a alma. O que é que eu levo? A mulher finalmente levantou o olhar, e seus olhos eram tão claros que por um momento pensei que estava vendo através de mim. Fé, filho, fé da boa, da que não se grita, mas se sente, e essa pesa. Não soube o que dizer. Sentei ao lado dela, mas ela não disse mais nada. Ficamos em silêncio por alguns minutos, até que ela se levantou sem dificuldade, como se o corpo não pesasse. Deixe algo aqui, o que quiser, mas deixe luz. Este lugar precisa. E ela foi andando em direção ao terreno baldio. Eu a segui com o olhar, mas ao virar pela segunda vez, ela já não estava lá. Voltei para o caminhão com a cabeça cheia de perguntas. Abri o porta-luvas, peguei o terço de contas verdes que uso desde jovem, o mesmo que me acompanhou quando cruzei a Serra da Mantiqueira na tempestade, quando fiquei sem freios em Ouro Preto, quando chorei sozinho num posto em Salvador. Voltei à capela e o pendurei no prego mais próximo da imagem desbotada da Virgem. E ao fazer isso, não sei como explicar, mas o ar mudou. Não houve milagres, apenas uma espécie de paz. Voltei ao trailer. O rádio, que estivera mudo por horas, soltou. Um zumbido e depois uma voz. Aqui o PX-47, quem anda por Vila Prudente tão calado? Peguei o microfone. Aqui o Ricardo, saindo, tudo bem? Você carrega algo forte, companheiro. Aqui te escutamos claro, clarinho. Esse comentário me arrepiou, porque ninguém havia dito nada o dia todo. E agora, depois de deixar aquele terço, eles me escutavam. Não era o terço, não era o sinal, era algo mais. Era como se ao deixá-lo, eu também tivesse deixado um pedaço de mim, e isso tivesse aberto algo no ar. Naquela noite, enquanto seguia em direção à saída sul da cidade, senti que algo me seguia, mas não com medo, com respeito, como se a cidade me estivesse escoltando em silêncio. Voltei pela mesma rua por onde havia entrado, mas algo parecia diferente, não conseguia explicar. As casas continuavam tão abandonadas, os postes tão enferrujados, as calçadas tão quebradas, mas o ar já não queimava. Parei o caminhão, em frente a uma quitanda fechada, naquela esquina onde horas antes estavam as duas mulheres que me haviam olhado com aquele gesto tão frio. Agora, apenas uma permanecia ali, a da blusa vermelha, mas não fumava nem ria. Apenas me olhava. E dessa vez ela baixou o olhar. Não era humilhação, era outra coisa. Como se ao me ver algo dentro dela se movesse. Uma culpa, uma lembrança, uma esperança. Avancei alguns metros e vi o mesmo homem de antes, o que usava a camiseta do Corinthians. Dessa vez, ele estava com mais dois. Eles me observaram da sombra. Não se aproximaram, não disseram nada, apenas me deixaram passar e isso em Vila Prudente significa muito. Passei pela última vez em frente à capela. Não pude evitar parar. Desci. O terço continuava lá, pendurado, balançando suavemente, como se o embalasse um vento próprio. Mas isso não foi o que me arrepiou. Havia uma menina pequena, não mais de 10 anos, com um vestido sujo e os joelhos ralados. Tinha na mão uma vela e estava acendendo-a. "Quem te trouxe?" perguntei. "Ninguém. Eu vi que alguém deixou algo aqui e queria ver o que era." A menina olhava o terço como se fosse de ouro, embora não valesse nem R$ 40, mas seu olhar era o de alguém que havia encontrado algo que não sabia que procurava. "Sabe quem é ela?" Apontei para a imagem da Virgem. "Sim, é a mãe dos que não têm mãe." Fiquei sem palavras. Ajoelhei-me ao lado dela e em silêncio rezei alguns minutos. Minutos depois, uma senhora apareceu ao fundo da rua. Caminhava rápido, com o rosto cheio de preocupação. "Rosinha, eu te disse para não se afastar." A menina correu em direção a ela. Antes de ir, ela me disse: "Obrigada por trazê-la de volta." Não soube a que ela se referia exatamente. A Virgem, a esperança, a sua mãe, mas senti com todo o coração que algo estava acontecendo.
Voltei ao trailer, revisei os espelhos, arranquei e segui em direção à saída sul. E, no caminho, passei por algo que me deixou tremendo. Uma viatura da Polícia Estadual estava parada em frente a um mural pintado recentemente. E ali, entre cores novas, alguém havia desenhado uma imagem clara da Virgem Aparecida com um terço verde em suas mãos. Não tinha assinatura, não tinha data, apenas uma frase escrita embaixo com letras brancas. A fé não se vende, a fé se planta. Quis parar, tirar uma foto, mas não o fiz. Senti que não devia, que aquilo não era para se exibir, era para deixar ali como uma semente. Enquanto o caminhão rugia na estrada de volta, liguei o rádio. Aqui o PX3. Quem me escuta? Silêncio e depois como um sussurro no meio do deserto. Aqui, Vila Prudente, você não está mais sozinho. Desliguei o rádio. Não era preciso mais, porque pela primeira vez em anos, senti que uma cidade que parecia morta havia me respondido com vida. Não sei como explicar, mas algo dentro de mim havia se aberto desde aquela capela, como se tivesse deixado mais do que uma vela acesa, como se tivesse deixado um pedaço de alma, e em vez de me sentir vazio, me sentia mais cheio do que nunca. Continuei pela Avenida dos Bandeirantes em direção à saída. O trânsito estava parado por uma obra mal sinalizada. À minha frente, um grupo de jovens em bicicletas me olhava como se soubessem algo. Um deles, com boné preto e tatuagens nos braços, aproximou-se do caminhão. "Você é o que deixou a vela?" perguntou sem rodeios. "Perdão?" Na capela, a senhora disse que um caminhoneiro parou e acendeu algo, que se sentiu uma paz estranha, que finalmente alguém veio com as mãos limpas. Não soube o que dizer, apenas assenti. O rapaz levantou o punho fechado, um gesto de respeito. Não o imitei, apenas coloquei minha mão sobre o coração. Quando o trânsito avançou, segui com o olhar perdido. Como podiam saber? Como um gesto tão simples podia ter sacudido algo tão podre? Passei por uma lanchonete, delícias da vovó. Decidi parar, tinha fome, e o estômago também fala quando a alma se move. A senhora que atendia me olhou estranho a princípio, mas quando viu o crucifixo no meu pescoço, sorriu. "De Paraná?" perguntou. "Sim, de Apucarana. Meu pai era caminhoneiro. Sempre dizia que os de lá tinham outro jeito de olhar." Sentei, pedi uns pães de queijo com café coado. Enquanto comia, 2 homens entraram. Vestiam roupas civis, mas tinham porte de autoridade, dava para notar. Me olharam, se olharam, e um murmurou: "É ele." Pagaram seus refrigerantes e saíram sem dizer mais nada. Mas esse murmúrio me deixou tremendo. Voltei para o caminhão, revisei tudo. Pneus, documentos, carga, tudo estava bem. Mas algo me dizia que a viagem não havia terminado. Antes de sair da cidade, parei uma última vez num posto Ipiranga chamado São José, onde vi uma placa torta escrita à mão: "Aqui ainda se crê." Comprei um café, olhei para o céu sujo e disse em voz baixa: "Obrigado por não me soltar." Foi então que vi um pequeno objeto no banco do passageiro. Não estava ali antes. Era um lenço bordado, branco com flores vermelhas e verdes. Não tinha nome, mas cheirava a incenso e a campo. E em uma das pontas estava escrita uma palavra: "Confia." Peguei-o com as mãos trêmulas. Era como se alguém o tivesse deixado ali, como se eu não estivesse sozinho naquele caminhão. Voltei a olhar o retrovisor. A imagem da Virgem continuava ali, imóvel, mas o reflexo parecia sorrir. Arranquei e soube que não havia vindo para entregar ferragens. Havia vindo para lembrar a uma cidade quebrada que ainda restava alguém que acreditava. E que a fé, quando plantada com silêncio e respeito, pode florescer mesmo entre o concreto e a raiva. A estrada já me levava para o sul, mas sentia que algo me prendia. Como se Vila Prudente não me deixasse ir de todo, não com o corpo, mas com a alma.
E não porque quisesse me prender, mas porque pela primeira vez em muito tempo alguém havia escutado. Parei num semáforo na rua Santo Amaro. À direita, uma loja de materiais de construção com grades. À esquerda, um local abandonado com uma lona rasgada. Mas à minha frente, cruzando a rua, estava ela, a mulher da blusa vermelha. Já não ria, não se apoiava na parede com um gesto provocante. Tinha o cabelo preso e um lenço branco na mão, o mesmo bordado que encontrei no meu assento. Ela me olhou e baixou a cabeça. Não foi vergonha, foi respeito. Atrás de mim, o som de uma buzina me tirou do transe. Segui dirigindo, mas por dentro eu sabia. Aquela mulher havia mudado, e não porque eu dissera algo, mas porque ela viu algo que ninguém dizia com palavras. Mais adiante, numa pracinha perto da Vila Matilde, à esquerda, vi um grupo de crianças brincando com um caminhão de brinquedo. Era vermelho com um terço colado na frente. Quando passei devagar, um deles gritou: "Mamãe, lá vai o senhor do caminhão com a virgenzinha." A mãe olhou e sorriu, como se já soubesse. Talvez tivesse ouvido algo, talvez tenha sido ela mesma quem viu a vela acesa, talvez tenha sido apenas fé, mas era real.